O Jornal do Meio-Dia está de volta e o assunto agora é o alerta por causa do aumento do número de casos de Covid-19. Na última semana, o Ministério da Saúde recomendou o retorno de algumas medidas de biossegurança, como o uso de máscaras. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a médica e infectologista Letícia Rossetto. Boa tarde, doutora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Doutora, qual o nível de alerta que deve ser feito aí à população de uma forma geral sobre a gravidade dessas novas variantes aí da Covid? É uma onda que deve preocupar? Sim, é uma onda que deve preocupar, principalmente porque a gente vê um nível de abstenção, né, em relação ao reforço vacinal do Covid. Então a gente vê que essa nova variante é uma variante mais infectante, ou seja, ela é mais transmissível entre as pessoas. Nós percebemos também que as vacinas do Covid, de qualquer dos laboratórios, elas estão com uma eficácia um pouquinho menor, principalmente para aquelas pessoas que não completaram seus esquemas vacinais ou não fizeram as doses de reforço. Isso preocupa muito. E a gente percebe que junto a isso, há esse afrouxamento total das medidas de isolamento. Então a gente pode acontecer Quem fez as doses de reforço está mais protegido. Com certeza, principalmente de casos mais graves, tá? Então é importante que quem não tenha feito as doses de reforço ou que não tenha levado os filhos, né, de diversas faixas etárias por temor, gente, não existe mais esse temor em relação à vacina. É importante fazer todas as doses de reforço e levar principalmente essas populações vulneráveis, populações de risco, que são pacientes que são idosos, pacientes que estão tratando câncer, outras imunossupressões relacionadas ao HIV, por exemplo, né? E a gente percebe que as crianças também, pacientes que têm problema do coração, às vezes a gente estava até comentando aqui, mas eu só preciso me preocupar com aquele paciente que está em câncer terminal. Gente, imunossuprimido, o fato de você ser acima de 50 anos, de você ser obeso, de você ser hipertenso, você já é um grupo de risco, sabe? Diabético junto. Então isso é uma situação muito comum. Todas as famílias têm pelo menos uma pessoa com esse quadro clínico dentro de casa. Doutora, e o que os especialistas já sabem sobre essas variantes, né? A princípio, são subvariantes da Ômicron, né? Exato. Essas que estão agora em circulação e aumentando o número de casos. E aí a gente se lembra, né? A Ômicron muito transmissível, no entanto, quanto aos sintomas e especialmente os óbitos, ela foi mais amena, digamos assim, né? Trágica da mesma forma, mas não houve aquela explosão de número de mortes e tudo mais. E diante dessa perspectiva, a senhora acredita, você acredita que essa variante, essa subvariante do coronavírus, ela será um pouco mais branda ou não? Especialmente por causa da vacinação também. Eu acredito que vai ser mais branda, mas o que me preocupa não é a subvariante, a BQ1 do Ômicron. O que me preocupa é a coinfecção com outros vírus, porque a gente sabe aí que a gente está passando por uma tríplice-idemia, ou seja... O que seria isso? Pois é, a circulação de vários vírus e a pessoa contrair vários vírus ao mesmo tempo. Então, a influenza... Gripe que tem vacina e que tem remédio para tomar precocemente para os pacientes de risco. O Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2. E a gente tem o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que nós temos uma imunoglobulina. Então, isso é muito comum para usar em crianças imunossuprimidas ou crianças que nasceram com algum problema do coração. Ao invés de ser uma vacina, porque o que é vacina? Vacina a gente dá um antígeno, ou seja, um pedaço do bichinho ou bichinho vivo, para que seu corpo crie uma imunidade. A imunoglobulina a gente dá a imunidade pronta, porque tem pacientes que o corpo não vai conseguir criar uma imunidade. Então, o vírus sincicial respiratório, ele mata muitas crianças que têm problemas do coração ou outros problemas do sangue, hematológicos e tal. Então, esses vírus circulando juntos, a gente tem casos de infecção dos três ao mesmo tempo, né? E isso preocupa principalmente para esses extremos de idade, crianças e idosos, né? E outra coisa que me preocupa é que para você sair bem de uma doença, você tem que estar bem alimentado e nutrido, e a gente sabe que existem muitas desigualdades no país, né? Então, nem sempre a população está bem alimentada e nutrida. Tem que ter assistência de qualidade e no tempo certo. Então, se a gente tiver muita gente doente ao mesmo tempo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do Covid. Psicologicamente bem também, né, doutora? Depois, muita gente ainda não adequou essa questão depois da pandemia, né? Foi muito traumático. Exatamente, tem que estar equilibrado, né? A gente percebe que um paciente, quando ele
tem aquela perspectiva de eu vou melhorar, eu quero ficar bem e eu consigo, ele se sai melhor do que aquele paciente que já fica naquele desespero que aconteceu no Covid, né? Muitos pacientes com intubação, que a gente teve que intubações precoces porque a gente não conseguiu comandar, mas o acesso à saúde. Imagina, ok, a mortalidade gira em torno de 2, 3%. Agora pega 2, 3% da população do Brasil inteiro ao mesmo tempo precisando de um leito de hospital. Como é que fica? Então, assim, e é o que eu falo também, gente, a vida é sagrada. Então, ok, são casos mais brandos, com menos potencial de gravidade. Mas se for você ou alguém que você ama, uma vida, uma pessoa, um caso em 1 milhão é muito, não é? Então, a gente precisa se cuidar. E o ideal aí agora é uma campanha, pelo que a senhora coloca, o ideal aí é uma campanha ostensiva, né? Tentando conscientizar as pessoas, não só da importância do reforço da vacina da Covid, mas com outras vacinas também. A senhora falou da influenza e tem o caso também da baixa cobertura vacinal contra a polio. Exatamente. Que é gravíssimo. Exatamente. Gente, quando as doenças elas vêm ao mesmo tempo, é um caos imunológico, é muito difícil para tratar. Então, a gente precisa levar o calendário vacinal inteiro para as unidades básicas ou para as clínicas privadas e fazer todos os reforços, fazer o de influenza. Mas na minha faixa etária, o governo ainda não disponibiliza. Se você puder investir na tua saúde e não ficar doente, o ideal é não ficar doente. Você não sabe se vai ser aquele caso 1 em 1 milhão que vai ir a óbito por causa dessas doenças. Qualquer doença pode matar. Então, influenza, Covid, pólio, a gente tem uma circulação de meningococo, né? Principalmente em São Paulo, para os trabalhadores de saúde, as meningites, que dá para usar as vacinas, é importante. Doutora, e qual a recomendação, hoje os sintomas, né, das 3 doenças que a senhora citou, inclusive a gripe, a Covid, estão muito similares. Hoje, com a disseminação dessa subvariante da Ômicron, qual a recomendação dos médicos, né, em especial para quem está do grupo de risco, para quem é do grupo de risco? Nós temos testes, mas muitas vezes não é devido, né, não se deve esperar que o sintoma piore, não é mesmo? Muitas vezes parece uma gripe, mas pode não ser. Qual a recomendação? Exato. Então, assim, a recomendação é manter o calendário vacinal em dia, ficar atento dentro da família. Se você tem uma pessoa de situação de risco, primeiro, você evitar a sua exposição, porque às vezes a pessoa fica lá guardadinha em casa, mas os familiares ficam se expondo. Começou com tosse, catarro, febre, dor no peito. Se você já é da população de risco, não espere para procurar ajuda. No máximo, em 72 horas, você não melhorou, procure ajuda, porque tem alguns remédios que podem te ajudar, tá? E ficar muito atento a sintomas de desidratação, de desnutrição, porque às vezes o idoso ele não consegue nem levantar do leito para ir tomar uma água, sabe? E isso também gera gravidade. Então, a família ficar atenta ao idoso, à criança e esses imunossuprimidos. Doutora, temos um minutinho aí antes de encerrar a entrevista. Qual a orientação que a senhora pode dar, porque a senhora é estudiosa em relação a isso também, quanto aos perigos da monkeypox aqui em Mato Grosso? A varíola dos macacos. Pois é, gente, eu fiquei muito triste, né? A gente teve um óbito no Júlio Miller, de um paciente jovem por monkeypox, né? É um vírus que ainda está circulando. Primeira coisa, mantenha suas doenças de base compensadas. Então, se você é portador de HIV, procure o tratamento, faça seus exames, tome o remédio direitinho. Quem é hipertenso, diabético, doença oncológica, porque quando está descompensada a doença e pega qualquer uma dessas infecções que a gente está conversando, é muito mais grave. Outra coisa, a gente sabe que o preservativo não protege contra a monkeypox. Então, ter relações sexuais com pessoas conhecidas ou com grupos conhecidos, usar o preservativo, e se você tiver qualquer feridinha na região genital ou na boca, junto com ínguas, né, que são linfonodos e febre, procure auxílio médico e se abstenha das relações sexuais e da questão do beijo na boca também, para não permitir que essa cadeia de contaminação continue, porque o vírus está circulando. A gente tem muitos casos que não estão sendo diagnosticados porque estão sendo mais leves, mas quando pega um caso mais grave de um paciente que tem imunidade baixa, é catastrófico, como foi essa semana. Doutora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, gente.